Abra a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, segundo livro do Velho Testamento, capítulo 14. Perseguiram-nos os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E tu, levanta tua vara, teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Pai querido, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na tua presença, e queremos daqui a pouco participarmos da Santa Ceia, mas sabemos que há uma palavra de tua parte aos nossos corações. Deus, tu conhece cada vida, cada irmão, cada um que adentrou ao santuário, e que a tua palavra possa trazer edificação aos nossos corações, e que possamos sair daqui abençoados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queres estar sentados? Meus queridos, voltamos toda a atenção à palavra do Senhor, porque é uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu quero vos falar, fundamentado nesses versículos que nós lemos, eu quero vos falar nessa noite sobre caminhando segundo a vontade de Deus. Caminhando segundo a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, a saída do povo de Israel foi uma das maiores migrações da história da humanidade. 600 mil homens que, somados as mulheres e as crianças, formavam uma multidão de 2, ou alguns chegam a dizer até 3 milhões de pessoas. Sem falar os animais, como camelos, jumentos, bois, vacas, enfim, carroças, os rebanhos de ovelhas. Mas a nota mais importante de toda essa migração, a nota mais importante de todo esse acontecimento, foi que a presença do Senhor nunca se apartou do meio deles. Por mais que eles estavam andando por caminhos que eles não sabiam onde iria dar, mas a presença do Senhor sempre foi real, porque durante o dia uma nuvem o protegia aquela nação, aquele povo do sol escaldante do deserto, e à noite uma coluna de fogo os aquecia do frio do deserto. O povo faz o seu acampamento em Piairote, às margens do Mar Vermelho. E quando eles estão
ainda quem sabe relembrando todos os acontecimentos que Deus havia feito no Egito. E de maneira milagrosa que eles saem do Egito. Quando eles estão acampados, querendo ainda desfrutar dessa vitória de sair do Egito, de repente, eles começam a ver uma poeira se levantando no horizonte. Faraó se dera conta das implicações de deixar partir o povo de Israel. E agora Faraó reorganiza todo o exército, organiza uma frente militar para trazer de volta os escravos, os seus escravos. E provavelmente não só trazer a nação de Israel de volta para continuar a serem escravos no Egito, mas quem sabe a intenção de Faraó era matar os seus líderes, como Moisés, Arão e outros. E essa era a cena terrível que começou-se a agigantar diante de Israel antes de eles atravessar o Mar Vermelho. E a Bíblia, no texto que nós lemos, diz que quando Israel viu isso, eles levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Eles temeram muito, ficaram com muito medo, e começaram a murmurar. Irmãos, eu estava lendo esse texto e perguntando a mim, mas o que isso tem de a ver com a igreja hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós vemos que a igreja, ela tem uma meta a cumprir aqui na terra. Assim como Israel tinha uma meta dada por Deus para cumprir na terra, porque havia promessas de Deus para Abraão. Não só que Deus faria de Abraão uma grande nação, mas que através dessa nação, eles abençoariam os povos da terra. Era a missão de Israel. Não é diferente hoje. Deus chama você dos quadros mais negros lá fora que você andava. Deus te faz o Israel de Deus. Mas há uma missão que você tem a cumprir aqui na terra. Infelizmente, na igreja de Deus hoje, nós vemos um retrato fiel hoje daquilo que aconteceu com o povo de Israel. Porque assim como Israel foi liberto da escravidão com mão forte, Deus mesmo operou milagres e maravilhas e com mão forte arrancou, tirou Israel do Egito. Mas muitos desses israelitas, eles infelizmente não chegaram ao propósito último de Deus. O propósito que Deus tinha para aquela nação. A maior parte desse povo, eles nem entraram na terra prometida, porque eles saíram do Egito, mas não tinham consciência do propósito que Deus tinha para a vida deles. Meus irmãos, eu quero dizer nesta noite que infelizmente está acontecendo assim com muitos crentes. Muitos não estão entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Muitas pessoas
que embora tenham também sido libertas da escravidão do pecado, mas por motivos diversos e até banais, nunca experimentaram ou nunca conseguem experimentar uma vida vitoriosa, completa, abundante, e fico muito aquém do propósito de Deus para as suas vidas. Quantas pessoas que estão muito aquém do propósito que Deus tem para elas. Quantos crentes estão vivendo apenas na periferia dos projetos divinos? Quantos crentes que nunca conseguem alcançar a plenitude de uma vida abundante, prometida por Deus, prometida por Cristo, e que o Espírito Santo deseja possuir, encher, mas as pessoas estão muito aquém, não conseguem entender o projeto de Deus para a igreja, para a sua vida. Como pastor, irmãos, eu tenho algumas preocupações. A minha preocupação é que, principalmente nós pastores, venhamos gastar nossa vida, nosso tempo, nossas energias, nossas potencialidades e até outros valores, apenas resolvendo crises internas, problemas entre crentes ou de crentes, daqueles que não querem compromisso com Deus, daqueles que vão vivendo uma gangorra espiritual, mas nunca aceitam ter um compromisso fiel, real com Deus. Quantas vezes precisamos voltar atrás para resolver os problemas que não deviam existir no meio da igreja? Como? Murmuração, fofocas, dissensões, amarguras, falsas doutrinas, falsas filosofias, falsas ideologias, que querem entrar e se alastrar no meio da igreja como um rastro de pólvora. E os pastores temos que ficar atentos, mas muitas vezes era para nós estar se ocupando, era para nós estar envolvidos com a evangelização, com cuidado ao novo convertido, com o cuidado com aqueles que estão vindo à igreja, mas muitas vezes nosso tempo fica sendo gasto para apagar fogo, para apagar fogo estranho, para apagar muitas vezes focos disso e daquilo que existe no meio da igreja. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. E Ele nos deu uma ordem a cumprir. Mas estamos muitas vezes ocupando todo o tempo na administração de crises internas que surge no meio do povo. E eu quero dizer, irmãos, que os campos estão brancos para a ceifa. A igreja está vivendo os dias finais aqui na terra. E o diabo, ele fará de tudo para que eu e você não venhamos ter desejo de evangelizar. O diabo, ele cega a nossa visão para nós não vermos os campos que estão brancos para a ceifa. Hoje, nós ouvir notícias de vizinhos, parentes, colegas, alguém que morreu, isso não nos comove mais. Morreu. Mas para onde foi esta alma? A Bíblia diz: e se o pecador morrer no seu pecado, e não avisar tu, requererei algo de você. A igreja parece que está numa letargia
A igreja está num comodismo que não há mais aquele choro, aquela paixão, não há mais aquele sentimento quase que de dor quando alguém se perde, quando a gente sabe que alguém foi para o outro lado da vida sem Jesus. E Cristo está voltando, irmãos, e o diabo ele quer fazer de tudo para que a gente se envolva com os nossos problemas internos, com as nossas crises internas, com problemas de crentes que não querem compromisso com Deus, com problemas nossos, porque enquanto nós estivermos envolvidos com os nossos problemas, o diabo está de passos largos, levando milhões e milhões para o inferno. E a igreja? E a igreja? Que era para que a sua missão, a missão da igreja, a minha missão, a tua missão, é ser um abençoador, abençoar as pessoas que estão lá fora, com o evangelho que transforma, com o evangelho que muda, com o evangelho que realmente faz mudanças radicais. Temos grandes desafios, irmãos. Temos desafios missionários, temos desafios evangelísticos, temos desafios de buscar os perdidos da terra, temos desafios de trazer os desviados de volta para a casa paterna, temos desafios de consolidar aqueles novos convertidos na fé em Jesus. Mas o inimigo tem tirado o foco, tem feito com que a igreja venha perder a visão e não se importa muito com os perdidos da terra. Você não pode permitir que os planos de Deus venham ser frustrados ou aniquilados na tua vida. Deus tinha um propósito para a nação de Israel, mas já no início da caminhada, eles já estavam perdendo o seu propósito, perdendo a visão. Existem pessoas, irmãos, que estão abortando os propósitos de Deus para a sua vida. Você não pode chegar no final da tua jornada sobre essa terra, olhar para trás e dizer: eu poderia ter feito um pouco mais. Eu acho que é um dos momentos mais críticos da vida de um crente, de um cristão, é ele chegar no final da vida, próximo à morte, ou por uma doença, ou enfim, mas ele chegando no final, e ele dizer: eu poderia ter feito muito mais. Mas parece que isso não comove mais a igreja. Parece que os crentes perderam essa consciência de servir, de fazer um pouco mais. Você já pensou, irmãos? E companheiros que estão na minha retaguarda, vocês já imaginaram na possibilidade de chegar diante de Jesus e ouvir dos lábios sacrossantos do Senhor: eu tinha tantos projetos para você na terra, mas você não realizou nem a metade daquilo que eu tinha para realizar através de você. Já pensou você ainda ouvir do Senhor Jesus: olha, as tuas ideias egoístas, as tuas ideias distorcidas, foi por causa dessas ideias distorcidas, foi por causa da falta de comprometimento e outros males que você permitiu entrar na tua alma, que impediram de eu usar você com um propósito como os céus desejavam. Ou já pensou que você ouvir do Senhor Jesus, o teu comodismo, meu companheiro, o teu conformismo,
a tua falta de amor, essa falta de quebrantamento, essa falta de uma vida entregue, uma vida de amor, foi que impediram de o Pai realizar tudo o que Ele havia planejado para você lá na terra. Irmãos, vai ter o dia dos galardão. Eu temo, irmãos, eu temo em contemplar crentes que até foram baluartes na igreja, e outros que até começaram tão bem a sua caminhada de fé, mas no meio da sua jornada começaram a trocar o eterno pelo passageiro. Aquilo que é fundamento por algo efêmero, o infinito pelo finito, trocar as bênçãos de Deus pelas bênçãos do mundo, trocar a graça abundante do Senhor pelas coisas engraçadas dessa terra. Eu temo, irmãos, que nós estamos chegando numa época que os crentes estão trocando as coisas, trocando aquilo que o infinito de Deus, as bênçãos de Deus, por coisas passageiras dessa terra. Mas nós vejamos aqui algumas atitudes erradas tomadas pelo povo de Israel. Quando os judeus, eles veem de longe Faraó aproximar-se com os carros e seus cavaleiros, a atitude daquela nação, a atitude daquele povo, foi questionar Moisés. Irmãos, eles ficaram 430 anos no Egito. É claro que esse período todo não foi de escravidão, porque houve um período que eles tiveram privilégios, que eles cresceram, Deus abençoou, prosperou na terra do Egito. Mas quando morreu José, a Bíblia diz que veio um faraó que não conhecia José e começou a escravizar o povo. E o povo começou a cada vez mais ser escravizado, a ponto de eles não suportarem mais. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, eles clamavam por libertação, eles não suportavam mais as chibatadas, e cada vez mais Faraó exigia que eles produzissem mais e tirava os benefícios, e eles não suportavam mais. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo chegou até os céus. Mas agora, diante do primeiro problema, eles ficam apavorados, eles ficam com medo. Diante do primeiro problema, eles começam a murmurar. Diante do primeiro obstáculo, eles começam a dizer: será, Moisés, que foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? Moisés, o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Irmãos, é eles que tinham clamado. Deus apenas disse: Moisés, lá na sarça ainda, Moisés estava longe, e lá na sarça Deus fala com Moisés: Moisés, eu tenho uma missão para você, vai lá, desce ao Egito, porque o clamor daquele povo chegou até mim. Irmãos, Moisés fez de tudo para não ir. Ele disse: eu não, Senhor, eu não sei nem falar, eu não. Irmãos, ele foi, Deus quase que ficou irritado com ele. Moisés, já que você não sabe falar, então pega o teu irmão que fala, vai, você diz para ele e ele fala então. Mas é você, Moisés, não tem jeito, é você. E agora, irmãos, o povo, por que Deus mandou? Deus mandou porque o povo clamou, o povo clamava e não suportava mais. E a bem da verdade, havia promessas
que Deus iria tirar o povo de lá. E as promessas de Deus são reais e verdadeiras. As promessas de Deus se cumprem. Promessas de homem falham. Promessas de pessoas que não têm compromisso com Deus falham. Mas promessas de Deus não falham. Irmãos, essa nação passaram toda a maior parte no Egito como escravo, não suportando mais as opressões de Faraó, clamaram por socorro, e a Bíblia diz que o clamor chegou até os céus. Eles clamavam por libertação, mas agora que estão livres do jugo de Faraó, parece que lhes falta um propósito, lhes falta um objetivo, a ponto de reclamarem: por quê, Moisés, tu nos tiraste do Egito? Irmãos, parece que é o retrato da igreja hoje. Muitos, Deus salva, liberta do mundo, dos pecados, da escravidão, das coisas erradas, vem para a igreja, mas na primeira prova, primeira luta, parece que fica com saudade do Egito. Primeira luta, primeira prova, já querem parar, já querem desistir, já querem voltar para o Egito. Eles clamavam por libertação, estavam livres, mas parece que eles não abraçaram o propósito de Deus. As lutas, os vendavais contrários fizeram Israel se esquecerem das grandes promessas que Deus fizera a seus pais. Deus havia feito promessa a Abraão, confirmado para Isaac, reconfirmado para Jacó. Havia promessas, Deus havia feito uma grande promessa, principalmente para Abraão, dizendo: farei de você uma grande nação, um grande povo, e através de você abençoarei todos os povos da terra. O povo de Israel fora vocacionado por Deus para ser uma bênção para todos os povos, mas eles perderam a visão no decorrer dos anos e do sofrimento. Eles perderam a visão que eles deveriam ser bênção para os povos. E assim a igreja hoje parece que está perdendo a visão que você foi chamado, você foi vocacionado para ser uma bênção e para ser um abençoador. Essa nação depende da igreja para ser uma bênção. A bênção dessa nação, a vitória dessa nação, quer acredite ou não, quer os políticos achem que sim ou não, mas a vitória, a bênção de uma nação passa pela igreja, irmãos. Pela intercessão da igreja, pelo amor da igreja, pela oração da igreja, pelo clamor da igreja, pelo jejum da igreja, pelas lágrimas de uma igreja que interceda, que ore, que clame. Irmãos, foi o grande problema de Israel, perderam aquele comprometimento. E esse é o grande problema da igreja, porque nós somos o Israel de Deus. Israel estava livre e agora? Estão livres e agora? Assim parece que é a igreja. Estamos livres das garras, dos poderes das trevas, se você tem Cristo na vida, e agora? Irmãos, quantos crentes que saíram da escravidão do pecado, do mundo, da carne, mas agora livres, não têm um propósito, uma visão clara no reino de Deus. Muitos crentes estão livres, libertos da escravidão do pecado, mas pensam que a alegria da salvação é o fim em si mesmo. Não, irmãos. A salvação da nossa alma é o começo da vida cristã. Porque quando você recebe Jesus, você recebe a salvação da tua alma. Isso é o começo, não é o fim, irmãos. Tem crente que acha que é crente só para ser salvo, só para ir para o céu. E aqui que está o erro, irmãos. Porque você não é crente só para ir para o céu. Israel não foi liberto apenas para sair da escravidão. Eles foram libertos para abençoar os povos da terra. Você foi liberto para abençoar os povos da terra. Tem crente que estão assim: estou salvo. Pronto,
tudo está resolvido. Isso é frustrar os propósitos de Deus para com a tua vida. Isso é não ser igreja, irmãos. Isso é continuar tendo ideia, pensamento e atitude de escravo. Mas você não é mais escravo, você é liberto para ser um abençoador. Os planos e propósitos de Deus vão muito além da salvação de nossas almas. A salvação é apenas o começo, irmãos. Aleluia. Fomos salvos, não apenas para resolver nossos problemas, com respeito à dívida do pecado que foi paga por Cristo no Calvário, lá na cruz. O propósito de Deus para a tua vida vai muito além da salvação, irmãos. Ele te escolheu, e Ele fala de maneira bem clara: eu te escolhi para ser sacerdócio real. Eu te escolhi para ser nação santa, povo escolhido, para ser exclusivo de Deus, a fim de proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o papel da igreja. Não é simplesmente agora estou salvo e ficar aqui me banqueteando, me alegrando porque eu sou salvo. Mas você tem outras responsabilidades. Nunca podemos nos esquecer que, como crente em Jesus, temos um grande papel a realizar nessa terra. Nossa vida de cristão, irmãos, não pode ficar resumida apenas em ficar sentada no banco, apenas em ter algumas atividades na igreja e se resume nisso, não, irmãos. Você não pode permitir que a tua alegria de cristão se resuma apenas porque você é salvo, mas você precisa ter a visão do propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Daqui do púlpito, lá na galeria, lá atrás, Deus tem um propósito para você, jovem e adolescente que está aí na galeria. Irmãos, muitos já perderam essa visão, perderam esse propósito. Você foi chamado não apenas para ir para o céu, irmãos, mas você foi chamado para ser sal e ser luz aqui na terra. E é aqui que faz toda a diferença. Você não foi só chamado para ir para o céu, mas para ser sal. Isso quer dizer para dar sabor a esse mundo, para conservar esse mundo e para clarear a escuridão que está o mundo. Você tem que ter consciência que fosse chamado para anunciar o evangelho a esta geração, a tua geração. Você foi chamado para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor. Não esqueça, você foi chamado para ser instrumento vivo na mão do Senhor. Quando Israel viu o faraó com seu exército vindo contra eles, eles começaram a murmurar e dizer: nós não deveríamos ter saído. Irmãos, ser crente tem luta, sim. Ser crente tem provas. Israel, quem sabe, não estava, sofreram tanto que pensavam que a vida, a caminhada com Deus seria sem luta, seria sem dificuldade. Não, irmãos, a caminhada com Deus tem luta sim, tem dificuldade sim, mas nós temos uma garantia: eu não vos deixarei. Irmãos, no meio do deserto, eles passaram lutas terríveis, mas a presença do Todo-Poderoso não se apartou nem um instante deles. Lá estava a manifestação de Deus através da nuvem e através da coluna. Deus não os abandonou. Deus não vai te abandonar. Tem luta, tem provas, mas você é dele, você pertence a ele. Aleluia. E Deus tem um propósito na tua vida. A igreja, irmãos, não pode perder seus princípios. O texto diz que quando Israel viu o exército de Faraó se aproximando, eles temeram.
perderam o princípio da força, do poder, da autoridade. Deus nos dá poder, nos dá autoridade, nos dá graça. Mas quando Israel viu o faraó vindo, eles perderam toda aquela força, aquele ânimo. Irmãos, esse faraó que eles estavam com medo, temendo, apavorado, era o mesmo que Deus havia humilhado pelo menos 10 vezes, provando de forma inequívoca a sua supremacia sobre os poderes do Egito. É claro, irmãos, que nós não podemos subestimar o poder do diabo. Claro que o diabo tem poder, mas também nós não podemos superestimá-lo, achar que ele tem todo o poder. Não, irmãos, todo o poder está nas mãos de quem está conosco. Ele diz: maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com você, maior é Deus, Deus que está na tua vida. O diabo tem poder, mas não tem todo o poder. Ele pode fazer o que fazer, mas ele não pode atingir você, porque foi o próprio Jesus que disse: ninguém vai poder arrebatar você das minhas mãos, ninguém poderá tirar você das mãos de Jesus, a não ser você mesmo, a não ser você mesmo. Irmãos, nós não podemos dizer que o diabo não tem poder, ele tem, mas não podemos, em hipótese alguma, dizer que ele tem todo o poder. Pois esse imitador de leão, que ruge contra nós, ele já teve a sua cabeça esmagada na cruz do Calvário, irmãos. Ele ataca os crentes porque ele quer deixar os crentes apenas com os seus problemas diários, apenas distraído, para você não se preocupar em ganhar outras pessoas para Jesus. Esse inimigo, irmãos, que ousa a levantar acusação contra os eleitos de Deus, ele já foi derrotado, irmãos. Ele já foi derrotado. Você não, como crente, como cristão, que se você tem Jesus na vida, se você já tomou o banho da graça e o sangue de Cristo está na tua vida, você não tem o que temer, irmãos, porque ele não tem como tocar na tua vida. O diabo não tem mais força nem autoridade sobre nós, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Paulo levanta-se e prega de forma inequívoca que nada nos poderá separar do amor de Cristo. A igreja não pode temer os ataques e ciladas do diabo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não pode viver angustiado, com medo do inimigo. Se Jesus for o teu escudo, se Jesus for o teu amparo, e Ele é o teu amparo, Ele te toma pela tua mão, e nada o inimigo pode fazer contra você, se você estiver nas mãos do Senhor. Mas Israel perdeu o princípio de força, de poder. A igreja não pode perder esse princípio. A igreja recebeu poder, recebeu autoridade. Você, irmãos, não pode perder esse princípio. Não pode. Você já nasceu sob a autoridade dos céus, irmãos, sobre a graça de Deus, sob a proteção do Senhor. Você nasceu na fé, e o Senhor dizendo: tu és meu, e ninguém pode tocar em você. A igreja não pode tornar-se também, irmãos, balcão de serviços. Os israelitas, diante das primeiras dificuldades, eles começaram a rebelar-se contra Moisés e a exigir que ele viesse satisfazer as suas vontades. Tendo problema, eles começaram a querer achar que Moisés tinha que negociar, achando que igreja
que o reino de Deus é um balcão de negócio. Israel saiu do Egito, mas não estavam prontos para enfrentar nenhum tipo de sacrifício em prol do projeto de Deus. Eles não queriam nenhuma luta, nenhum sacrifício. Estava agora na primeira prova, irmãos. Eles já estavam dizendo: nós não podíamos ter saído. E sabe o que eles falaram, irmãos? Nós não falamos para você, Moisés, que nós queríamos ser escravos lá no Egito. Queriam nada, irmãos. Estavam clamando para ser, não suportavam mais. Mas veio a primeira luta. Agora está dizendo: nós queríamos ser escravos no Egito. Tem crente assim, irmãos. Veio para a igreja, mas vai levando uma vida, nem na graça, e nem fora da graça. Eu não sei o que é, que tipo de crente é, né? Não dá para entender que tipo de crente ele é. No meio da luta desaparece, some. E qualquer tentação já está caindo, qualquer coisinha ele já está cedendo ao pecado. E parece que hoje pecar está tão fácil. Estava igual o povo de Israel. Eles chegaram a dizer para Moisés: Moisés, nós estamos com saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos lá do Egito. Irmãos, eles estavam sofrendo chibatadas no Egito, mas agora estavam com saudade. Jovem, meu adolescente, meu irmão, será que de vez em quando não deu vontade de você voltar para o Egito? O Egito aqui é o mundo. Será que não tem crente com saudade do Egito? Oh, irmãos, que Deus tenha misericórdia. O problema com Israel foi que eles foram libertos do Egito, mas eles não abraçaram o propósito de Deus com totalidade. E esse é o problema da igreja. Se você vir para a igreja e não abraçar o reino de Deus com amor, com convicção, com graça, não deixar o Espírito Santo realizar o que Ele quer realizar na tua vida, você vai sempre ser um crente numa gangorra. Uma vez está bem, outra vez não está bem. Mas eu termino dizendo que nós precisamos pelo menos alguns passos, pelo menos 3, quero falar, passos para uma caminhada vitoriosa. Em primeiro lugar, irmãos, Moisés procurou acalmar o povo. E ele disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Essa frase, irmãos, aparece na vida dos egípcios, como aparenta uma afronta, uma ironia. O exército está vindo, do lado rochas, na frente o mar vermelho, e agora Moisés levanta a mão e diz: calma, fiquem tranquilos, o livramento vai vir. O que vai acontecer hoje vai marcar a vida de vocês. Irmãos, o povo estava revoltado, o povo estava tremendo de medo, e Moisés, na maior tranquilidade, pede ao povo que se aquiete e observe o livramento do Senhor. Imagine, irmãos, o povo todo agitado, perguntando: onde está o livramento? O que é que Moisés está falando? Como Deus vai nos livrar? Até o próprio Moisés não tinha ainda a menor ideia da maneira que Deus ia agir. Mas ele mantinha sua confiança inabalável no Senhor. Moisés não estava vendo nada, mas ele tinha convicção que chegaria livramento oportuno na hora H. Crente é assim, irmãos.
crente não está vendo, mas ele crê no livramento do Senhor. Porque a fé, irmãos, é as coisas que a gente não vê, mas crê. Não sei como você se encontra, eu não sei quais as circunstâncias adversas que você vem enfrentando, mas uma coisa eu tenho certeza: se você permanecer fiel ao Senhor, livramento de um lado ou de outro virá sobre sua vida, porque Deus é fiel. O que Deus fará e como fará eu não sei, e quem sabe não posso nem te explicar, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, irmãos. Podemos estar até caminhando por caminhos complicados, por caminhos difíceis, por caminhos desconhecidos, mas a presença do Senhor é real, porque Ele prometeu: estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, é de segunda a segunda, é de janeiro a dezembro, é de ano a ano, todos os dias, você tem essa garantia: o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, até na morte, irmãos. Ele não nos desampara, mas Ele está conosco, para levarmos ao céu. Israel não conhecia o trajeto da sua caminhada, mas Deus nunca desamparou Israel, e esse Deus que nunca desamparou Israel, Ele não vai desamparar o Israel de Deus, que é a igreja hoje. Nós somos a igreja, o povo eleito, o povo escolhido, a nação santa, hoje é a igreja. Irmãos, Deus não vai nos desamparar, você não vai ficar desamparado. Se você é dele, pertence a Ele, está servindo a Ele, Ele está ao seu lado. Segundo passo para uma caminhada bem sucedida, irmãos: primeiro é quietar, primeiro é crer. Mas em segundo lugar, Moisés disse: olha, veja o livramento que o Senhor vai dar hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Irmãos, nós crentes, nós temos dificuldades para crer no Deus que opera milagres hoje. Nós não temos dificuldades para crer no Deus que operou no passado. Ninguém tem dificuldade de crer que o mar vermelho se abriu, que leprosos foram curados. Ninguém tem dificuldade para crer que Jesus levantou mortos, curou paralíticos. Ninguém tem dificuldade para crer nos milagres que aconteceram no passado. Também nós não temos muita dificuldade com o que vai acontecer no futuro. Nós não temos muita dificuldade. Nós cremos que Jesus vai voltar, e para muita gente Ele já voltou. Nós cremos que é um céu, nós cremos que o Senhor vai nos levar para lá. Nós não temos dificuldade para crer nisto. A nossa dificuldade está em crer no milagre agora, hoje. Porque você olha para todos os lados e você vê luta, você vê problema, você vê dificuldade. Israel começou a olhar para todos os lados. Na frente estava vindo, atrás, ou seja, estava vindo o exército. À frente deles estava o Mar Vermelho, do lado eram as montanhas rochosas do Sinai e deserto. E eles: como vai acontecer um milagre hoje? Como? Como? É aqui que mora o teu problema, irmãos. Você não tem dificuldade de crer no passado e no futuro. O teu problema é crer na intervenção de Deus agora na tua vida. E Deus quer fazer algo agora na tua vida. Eu creio que Deus quer fazer algo agora na tua vida. Irmãos, como pastor, a minha
mais fervente oração, a minha súplica mais agonizante diante de Deus, irmãos. O meu anelo é que o Senhor abra os céus, irmãos, e que a igreja seja cheia dessa graça, dessa virtude, desse poder. É que o Senhor possa encher esse lugar do seu poder sobre todos nós, a ponto de você e eu não conseguir sair daqui da mesma maneira que entramos. A minha maior tristeza é saber que alguém entrou na igreja e saiu da mesma maneira, ou quem sabe até pior do que adentrou. Não, irmãos. O Senhor que nós servimos, Ele está presente em todas as reuniões, e as pessoas precisam sair mudadas, transformadas, curadas. Ser um melhor cristão, de ser um melhor crente, que a graça abundante do Senhor venha atingir a sua vida, venha atingir a sua vida, venha atingir você nesta noite, que o mover dos céus seja realidades profundas, que você possa crer que o que Jesus quer fazer na tua vida começa hoje. Ah, pastor, eu não estou preparado para hoje. Amanhã, quem sabe, é hoje que o Senhor quer te pegar, é hoje que Ele quer te abençoar, é hoje que Ele quer começar um processo de uma vida mudada, transformada, abençoada, curada. Que o poder do Espírito Santo venha atingir você nesta noite, a ponto de você dizer: Senhor, eu não vou ficar lutando contra aquilo que Tu queres para comigo. Que você possa render-se aos pés do Senhor, e que o mover dos céus sejam realidades profundas na tua vida. A minha súplica, irmãos, é que comece por nós, obreiros, que possamos rasgar o coração diante de Deus e crer no impossível de Deus hoje. Que o impossível, aquilo que é impossível para nós, mas para Deus é possível, venha acontecer hoje na nossa vida. E você possa sair daqui, irmãos, dizendo: eu vi o Senhor, eu senti o Senhor, eu senti o Senhor. Irmãos, as pessoas estão vindo à igreja, estão sentindo tanta coisa, menos a graça, o poder, a unção de Jesus. Menos sentir que Jesus quer mudar suas vidas, transformar suas vidas. As pessoas não podem sair dos nossos cultos da mesma maneira que adentram. Se estão saindo da mesma maneira, alguma coisa precisa acontecer hoje. Precisa acontecer agora, porque o nosso Senhor não é só de ontem e de amanhã, o nosso Senhor é de agora, de hoje, agora é o que o Senhor quer fazer na tua vida. A bem da verdade, irmãos, é que o mundo clama por uma igreja que não fique tropeçando em si mesma, mas uma igreja que se envolva mais na obra do Senhor, uma igreja comprometida com Deus. O mundo precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a colocar a mão no arado e não olhar para trás. Onde estão aqueles crentes que estão dispostos a caminhar segundo a vontade de Deus? Chegou o momento, irmãos, de caminhar tendo compromisso com Deus. Chegou o momento de banir todo o comodismo, todo o conformismo da nossa vida cristã e deixar o Senhor nos usar como Ele deseja.
Porque não existe inimigo invencível, irmãos. Não existe inimigo invencível. Se nós estivermos caminhando segundo a vontade de Deus, todo inimigo, todo obstáculo, você vai ter força para vencer, porque não existe nada que não seja invencível se você estiver com Cristo. Você precisa caminhar segundo a vontade de Deus, segundo o grande clamor do Espírito Santo, irmãos, que geme por nós. O Espírito Santo tem gemido por você, principalmente quando Ele está vendo você levando uma vida fragilizada espiritualmente, uma vida de altos e baixos. O Espírito Santo tem gemido por você, e isso não toca na tua vida. O Espírito Santo deseja guiar você por caminhos pautados na soberania de Deus. Colocamos em pé nesse momento. Querida igreja, é tempo de se envolver com os propósitos de Deus na tua vida. Se você não se envolver nos propósitos de Deus, a tua caminhada será sempre pensando no Egito, sempre pensando em voltar. Sempre você vai caminhar com medo, e você não vai conseguir crer no Jesus que quer operar hoje na tua vida. Mas em nome de Jesus, para trás nunca mais. Irmãos, para trás nunca mais. Você já saiu de lá. Por que você está pensando no Egito? Por que você está deixando as coisas do Egito influenciar a tua vida hoje? De lá você já saiu, irmãos. Você é um povo escolhido. Você é um povo escolhido. A igreja parece que não se deu conta, irmãos, que você é uma nação santa, um povo escolhido, que você foi eleito para ser dele. E Jesus não abre mão da tua vida. Jesus não abre mão de você. Por que você está abrindo mão do Senhor Jesus? Era isso que Israel estava fazendo. Eles clamaram por solução. Quando eles estavam libertos, eles abriram mão do Senhor e falaram: nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar para o Egito. Mas Jesus não abriu mão deles. Jesus abriu o mar vermelho e eles passaram em seco. Jesus não vai abrir mão de você no meio dessa prova, dessas lutas. Ele está abrindo uma porta para você passar. Ele está abrindo uma porta para você passar. Há um novo e vivo caminho aberto para você passar. Você quer uma oração especial? Quer uma oração? Você sente que precisa de uma oração? Vem aqui à frente. Quero orar por você. Você sente que a luta está pesada, os caminhos estão... Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Tem hora que parece que você está meio sem saber qual a direção. Vem aqui à frente. Você que está na galeria, dobra o joelho aí mesmo. O Senhor não vai abrir mão de você. Ele não está abrindo mão de você. Ele conhece teu coração. Ele conhece o que você falou. Ele sabe que há momentos que você parece que está não suportando mais essa caminhada. Mas Ele não te abandonou, não. Ele está contigo. Ele está contigo.
Ele está contigo. Acredite no Cristo de hoje. Moisés disse: hoje vereis o livramento. É hoje, é agora que vai acontecer o que Deus quer fazer na tua vida. Tanto aqui, você que veio à frente, você que está no banco, é agora, é hoje. Deus quer fazer algo na tua vida. Pastor Gilmar, chega aqui para orar. Aleluia. Povo de Deus, olha aqui um pouquinho, preste atenção. Você que veio aqui na frente, não pense no seu coração que você vai vir aqui na frente, vai receber uma oração e não vai fazer um propósito de mudar a sua vida, que Deus vá tomar uma atitude para te dar uma vitória real. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos converter a Deus. E então este Deus fará o milagre que Ele tem para fazer na nossa vida. Quem é que crê nisso, levante a sua mão e diga glória a Deus. Olha, pastor Nilton, meu pastor querido, me perdoe, eu estou tomando um tempo aqui, mas eu tive uma vontade tão grande, pastor, de no final desse culto, eu lhe procurar e dizer para o senhor, meu pastor, eu não sou mais um obreiro integrado, mas eu queria que o senhor contasse comigo para lhe ajudar nesse propósito, pastor, de eu ver o senhor aqui de lágrimas, aqui diante desse povo, de eu ver o homem de Deus aqui com lágrima nos olhos, e parece que as pessoas vêm aqui pensando que Deus é uma espécie de supermercado negativo. Nós precisamos mudar nossa vida, porque Deus tem propósito com a igreja de Blumenau. Quem é que crê nisso, levante a sua mão para cá e vamos começar a clamar. Vamos começar a chorar nossas misérias, meus irmãos. Vamos começar a chorar nossas fraquezas, meus irmãos, porque esse Deus tem a mão estendida para operar milagres se a gente se arrepender. Comece a clamar a Deus agora junto conosco. Vamos, vai, é você e Deus. Saia desse marasmo, pelo amor de Deus. Aleluia, saia desse negócio, dessa frieza agora mesmo, porque o Todo-Poderoso está aqui. Comece a glorificar o nome de Jesus. Eu sinto a glória de Deus descendo aqui. Eu sinto o Senhor aqui assinando nessa palavra. Eu sinto Deus nesse negócio. Todo o povo de Deus, levante a mão bem alto, por favor. Nosso Deus e nosso Pai querido, oh Rei, 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 Rei do cosmos, Meneia, Meianaia, Tchemanaia, oh Jeová, faze descer a tua glória nesse santuário, Jeová. Olha o clamor do teu filho, Jeová. Olha o clamor do anjo da igreja, Jeová. E manifesta agora o teu poder. Oh, eu vejo a glória de Deus descendo aí. Todo o povo de Deus, levante a mão. É só glorificar Deus, porque Ele está vendo, Ele está ouvindo. E a vitória é para hoje, a vitória é para agora, a vitória é para esse momento. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Receba a vitória agora, receba a vitória agora, receba a vitória agora. Levante essa voz aí, camarada. Abre essa boca aí, camarada. Sai desse marasmo, camarada, porque Jeová vai sacudir a tua vida agora. Fala a língua que Deus te deu. Fala a língua que Deus te deu. Abre a tua boca. Abre a tua boca. É noite de mudança de vida. Receba.